E aí, Bruno, tudo bom? Aqui é o Guilherme do terceiro ano C, Guilherme Meyer. Eu vou fazer o áudio pesquisa de sociologia. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho do experimento de aprisionamento de Stanford. Espero que eu tenha falado certo. O que que foi esse experimento? Tipo assim, o que se baseava, o que que era exatamente isso? Era basicamente voluntários, né, que passavam 2 semanas na prisão para uma espécie de experiência. E o objetivo era estudar como os seres humanos agiam em cativeiros e como os papéis sociais afetam seu comportamento, sabe? Então, ele basicamente queria usar os seres humanos como experimento, como ratos de laboratório. A causa desse experimento foi que tipo assim, a causa é o seguinte, Milgram queria verificar até que ponto um ser humano bom era capaz de fazer o mal ao outro por uma questão de obediência. E aí eles usavam tipo uma defesa na alegação de que eles estavam apenas, entre aspas aqui, cumprindo ordens de seus superiores. E essa foi a causa. Ele queria realmente ver até que ponto o ser humano poderia chegar à maldade por uma questão de obediência. As consequências foram que, assim, o experimento ficou muito fora de controle rapidamente. Tipo assim, os prisioneiros. Tipo assim, não, desculpa. Os prisioneiros sofriam e aceitavam os tratamentos humilhantes e acho que sádico seria uma palavra certa, por parte dos guardas, já que eram presos, né? Eles não tinham muita escolha. E como resultado, começava a apresentar distúrbios emocionais, problemas psicológicos, raiva, agressão física. E depois de um tempo eles meio que paravam, eles simplesmente começavam a obedecer, já que eles viram que não tinha salvação, não tinha como escapar. E após o primeiro dia, eles até que ficava bem, tipo assim, relativamente bem, sem incidentes, sem brigas. Já no segundo, até dia, as próximas 2 semanas, eles começaram uma rebelião, começavam a enlouquecer, já que a prisão era péssima. E os tratamentos também, ó, claro. O que que eu colocaria, entre aspas, isso, o que eu aplicaria disso na sociedade, no mundo de hoje em dia? Sinceramente, eu acho que já é, entre aspas, aplicado, né? A gente já tem prisão hoje em dia, não é a mesma coisa, claro. Exatamente a mesma coisa não, né? Mas tem o mesmo intuito, então eu acho que eu pessoalmente não aplicaria, né? Eu não acho que não teria nem essa coragem. Mas, infelizmente, já acontece nos dias de hoje, né? Temos prisão de segurança máxima, enfim, meio que já tem isso hoje em dia. Agora indo para a parte da Hannah Arendt, eu não sei se eu falei certo, mas enfim, no julgamento nazista de Eichmann, em Jerusalém. Acho que é Eichmann, enfim. Desculpa a pronúncia, professor. Mas, então, o que que foi? Ela foi uma. Quem foi, na verdade, né? A Hannah Arendt. Ela foi uma filósofa, certo, filósofa e teórica política contemporânea. Ela foi judia, nascida na Alemanha, e Arendt vivenciou os horrores da perseguição nazista. Ela viveu na época em que o nazismo era extremamente pesado ainda. E o que, por incrível que pareça, motivou a fazer essa pesquisa sobre o fenômeno do totalitarismo. Eu sempre erro essa palavra. Quais as causas disso? É porque, segundo a Hannah, né, a Arendt, a banalidade do mal é o fenômeno da recusa do caráter humano do homem, apoiado na recusa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seus atos. O que significa enfim, ela tinha essa ideia de que para banir meio que o mal, para conseguir banir o mal do homem, é você recusar a seu caráter, entendeu? É meio confuso explicar, desculpa, acho que essa parte eu não vou conseguir explicar muito bem, mas eu acho que o que eu entendi, pelo menos, o que ela quis dizer é que, tipo assim, né, quando você recusa o caráter do ser humano, você consegue ter essa banalidade do mal. Eu não sei se ficou bem claro isso, desculpa se não ficou, mas foi o que eu realmente entendi.
As consequências foram que o governo federativo alemão tentou, segundo Arendt, foi o que ela diz, se livrar de uma culpa coletiva, pondo em movimento a caça aos nazistas após a guerra, né? E ao mesmo tempo que negou a extradição de Eichmann, evitando, assim, desse modo, quando eles fizeram isso, se colocar entre o direito do carrasco, entre aspas, e a sede da justiça das vítimas. Então, basicamente, o governo tentou se safar dessa de uma forma que eles não fossem banidos, que eles não fossem. Esqueci a palavra. Bom, que eles não fossem julgados, atacados, justiçados, eu acho que seria a palavra certa, sabe? Que eles não sofressem, entre aspas, o que eles precisavam sofrer. E o que eu colocaria nisso nos dias de hoje, o que eu aplicaria isso nos dias de hoje, sinceramente, eu não sei. Eu acho que a parte dela, da parte da Hannah, acho que foi bem encorajadora, sinceramente, por ela ser judia e estar no meio dos nazistas e ainda assim ter essa coragem de fazer essa pesquisa. Eu achei muito legal essa parte dela. Mas acho que colocar mais alguma parte nos dias de hoje, eu não sei se eu colocaria, sinceramente. Não sei nem se existe. Eu não sei se eu peguei a visão errada do que eu poderia pegar, mas enfim. Eu acho que não aplicaria nada. E falando no filme A Onda, por último, mas não menos importante, eu acho que. Eu acho não, desculpa. O que foi um intuito. Ó, foi um intuito da experiência social de Rainer Wenger. Eu não sei falar o nome dele, desculpa. Quero mostrar aos seus alunos o quão fácil é sermos manipulados pela força e o discurso das massas e nos comportarmos de forma autoritária, sem sem que a gente perceba a ideologia que governa nas nossas ações, que é muito aquilo que você falou hoje na aula de sociologia, que você comentou da gente. É, tipo assim, que a gente, por incrível, a gente pode não perceber, mas a gente sempre está sendo moldado pelos superiores da gente, pelo governo, por exemplo. Não o nosso governo Bolsonaro, mas o governo em si. Porque é a realidade, infelizmente é a realidade. A gente acaba sendo moldado por eles e, né? Enfim. As causas. é, a causa que, pelo menos, é o que a Onda diz, né, do filme, que resume o filme A Onda, é uma famosa frase que dizem bastante sobre esse filme, que é: o que precisamos é de um objetivo comum para unir a geração. Que é o que basicamente o governo impõe a gente o tempo todo, né? Que eles impõem desde pequeno e basicamente fazem isso com a gente. Que é, tipo assim, é isso, entende? Sabe? É uma coisa que o governo coloca pra gente, que nós precisamos ter aquele objetivo comum para unir as gerações e não sei o quê, e que na verdade é uma mão de ladainha só para o governo crescer e a gente se ferrar, né? Nós sabemos disso. As consequências disso vão até hoje, na verdade, né? Literalmente até hoje, aconteceu desde sempre e acontece até hoje, que é ter o povo alienado, né? Que hoje em dia nós não podemos ser intelectuais, não gostam que tenha sociologia, por exemplo, porque faz a gente pensar. Nossa escola, a gente sabe que o sistema educacional não é um dos melhores, nem chegar perto disso, já que isso derrubaria o governo. Então, as consequências são até hoje, sinceramente. E o que eu aplicaria disso para o mundo atual, o mundo de agora, é o que já acontece, é o que se aplica. É igual você disse na aula, até comentou que. Quer dizer, você disse não, né? Você acabou comentando e aí deu a entender, pelo menos pra mim, que é o que o governo sempre manda a gente. A gente sempre reclama ou fala da história como se fosse algo muito atrás, algo absurdo, mas acontece mesmo hoje em dia. Tudo eles conseguem ver da gente, tudo eles mandam na gente, então esse negócio do governo estar sempre na gente, assim, em cima da gente, não governo, né? Eu falo governo, mas não é só governo, são todos os superiores. Que seja entre a gente, que seja da gente, que mandem, entre aspas, na gente, que tem a sua autoridade e que colocam, impõem que a gente tem que que tem que obedecer eles e tem que ser isso e acabou, sem desordem, sem questionar, sem perguntar, sabe? Tentar mudar. E é exatamente o que você falou. E as consequências estão até hoje, né? A aplicação também, infelizmente. Mas é isso, Bruno. Espero que tenha gostado. Desculpa o áudio longo. Boa sorte para ouvir tudo. É isso, Bruno. Valeu.